boa tarde a todos. Estamos uma vez mais na rubrica Iniciativa Empresarial, Estimular a Iniciativa Empresarial. Tem sido um caminho muito interessante junto dos nossos jovens, da nossa comunidade escolar. Temos contado com muitas pessoas que tiveram os seus percursos empreendedores e ainda têm, fazem disso a sua vida, e que nos têm dado testemunho do percurso que fizeram, de tudo o que foram pedras no caminho, o que foram sonhos, o que foram esperanças, o que foram, enfim, como todos sabem, esta coisa de fazer as empresas, para além de um ato de loucura, é também é um projeto de vida para cada uma das pessoas que o agarra. O João Nuno é um amigo de há muitos anos, levantamos os dois juntos as bandeiras do empreendedorismo. Ainda Portugal era, diria, pouco empreendedor, e eu passo-lhe já a palavra porque normalmente o nosso convidado fala um bocadinho de si ou um bocadinho do seu percurso para um primeiro enquadramento da nossa conversa. António, obrigado por esta oportunidade de falar consigo e de partilhar um pouco aquilo que tem sido a minha experiência profissional e também pessoal, e partilhá-la aqui no âmbito da Agavi, que é o local certo para estes interesses, e um futuro do país que passa muito pela cultura e pelos valores da gastronomia, que ligam depois à economia, ao turismo, e a Agavi tem feito isso como ninguém. Portanto, estar consigo nesta plataforma para mim é um prazer e é uma forma também de aprender e de partilhar aquilo que faço. A minha história, enfim, começa atrás, realmente na minha infância, que marcou muito o meu futuro. Quer dizer, eu recordo de fazer em setembro as vindimas na nossa quinta em Arcos de Valdevez com o meu pai e com o meu irmão, e essa experiência do forno de lenha onde se fazia a broa de milho minhota, a vindima do vinho verde, como o vinho tinto, vinham pisados nos lagares, tudo isso marcou indelevelmente a minha memória de infância e condicionou as minhas opções futuras, que passaram mais tarde por Engenharia Zootécnica na Universidade de Vila Real, e que me levaram, depois de estar na área da consultoria agroalimentar, a entrar definitivamente no turismo a partir de 98, com a constituição da Vinitur, a agência de viagens que foi a primeira em Portugal, dedicada ao tema do vinho e gastronomia, olhando para trás, e são 25 anos, de 98 para hoje passaram 25 anos, olho para trás e olho como se fosse quase um projeto utópico. Em 98, António recorda, nessa altura caminhámos nessa altura pela IANGE, fomos quase os pioneiros em Portugal a falar, enfim, do movimento dos chefes, da gastronomia como um tema importante para a economia portuguesa e para fixar uma parte da nossa cultura, e portanto a Vinitura, portanto, nessa área foi realmente um pioneiro. Durante muitos anos clamamos quase sozinhos. Eu recordo-me que o Turismo de Portugal achava durante muitos anos que o vinho e a gastronomia era quase o tema da velha e do burro aqui em Portugal, era um bocadinho passado. Hoje em dia não é assim, graças a Deus, enfim, as coisas estão hoje muito na crista da onda. O tema da gastronomia está hoje realmente nas primeiras páginas e nos interesses até do nosso governo, mas esse foi o percurso que me levou de 98 até ao momento de hoje, à frente da Vinitur enquanto operador turístico. Em 98, 99, cruzamos também, António recorda-se, com a Slow Food, que foi esse movimento que na altura já tinha cerca de 15 anos, que nasceu em Itália, defendendo as tradições e os produtos locais, enfim, que estavam na altura a ser ameaçados pelo efeito da globalização, que tendia nessa altura a uniformizar conceitos alimentares e formas de encarar a alimentação, como se fosse uma simples commodity, e portanto a Slow Food foi importante para a minha vida enfim, e para me ensinar realmente aquilo que pensadores brilhantes noutras partes do mundo, desde o Japão, passando pela Itália até os Estados Unidos e o Brasil, achavam sobre essa matéria, e isso consolidou realmente um caminho que
tem sido este caminho de apostar na gastronomia e nos vinhos, utilizando-a no turismo como um leitmotiv para atrair pessoas para Portugal. Nós no turismo trabalhamos muito no chamado receptivo, é isso que eu faço no meu dia-a-dia, trabalhamos tentando atrair pessoas para Portugal, sejam empresas, sejam turistas que vêm fazer programas de lazer à volta do vinho, gastronomia, da cultura, da arte, arquitetura, etc. E fazemos muito esse trabalho no dia-a-dia de tentar encantar fora de Portugal com aquilo que são os nossos atrativos aqui. Mas, enfim, em resumo, enfim, para não entrar aqui noutros pormenores, este foi um pouco o meu percurso. Mencionava só que durante 9 anos tive o privilégio de estar na constituição de uma rede internacional das Great Wine Capitals. Enfim, Great Wine Capitals Global Network é uma rede de cidades mundiais, onde o Porto está incluído, cidades vinhateiras, e há cerca de 15 anos constituiu-se uma segunda rede de agências de viagem, uma por país, para fazer intercâmbio de interesse e de visitantes, e, portanto, uma rede económica. Eu fui também durante 9 anos o coordenador dessa rede, que envolve, enfim, cidades como Porto, Bilbao, Bordeaux, Verona, Mainz, e fora da Europa, São Francisco, Napa Valley, Hawke's na Nova Zelândia, Mendoza, enfim, e outras, e portanto foi também interessante conhecer e fazer aqui argumentos, Marco, do que é que, do ponto de vista de enogastronomia, se faz noutras partes do mundo, e perceber realmente o quão interessante nós temos aqui em Portugal formas de atrair pessoas e de fazer, em alguns casos, melhor do que outros fazem também. Muito bem, foi uma excelente apresentação. Eu ia lhe perguntar, a propósito desta área da Slow Food, nós fazemos o interface para o nosso tema. O nosso tema está muito ligado com o desperdício alimentar e com uma frase que é uma frase da Slow Food e que transmite bem os valores da Slow Food quando falamos por um alimento limpo, justo e bom. Comecemos talvez por aprofundar o que foi esses passos com a Slow Food. O João Nuno, de facto, depois de um grupo mais zen que existia ali na Rábida, foi o grande dinamizador em Portugal do Slow Food, de tal maneira que foi, julgo, o único que conseguiu trazer para cá um evento mundial que a Slow Food faz. Lembro-me até que na altura era presidente o Dr. Jorge Sampaio, e que a senhora do Dr. Jorge Sampaio, que nós não elegemos, mas não deixa de ser a primeira-dama, isto não elegemos é uma farpa minha, esteve cá a dar, enfim, a sua bênção a esta... E a Gavi tem mantido até algum contacto com a Slow Food, em especial com o Carlo Petrini, que apesar de já ter uma boa idade, ainda no último Melting mandou uma mensagem e isso para nós tem sido sempre muito compensador. João Nuno, um bocadinho mais daquilo que foi esta experiência do Slow Food e se ela vingou ou não em Portugal, e se ela continua a vingar no mundo e a sublinhar esta rede vincular que o João Nuno falava, também a propósito das capitais do vinho, mas com a Slow Food em especial. Uhum. Eu acho que a Slow Food foi a primeira entidade a nível mundial a chamar a atenção justamente para aquilo que eu falava há pouco, que eram os efeitos da globalização e uma certa tendência para uniformização e para aplanar esta marca cultural que é a gastronomia. A gastronomia aparece em diferentes facetas, aparece, enfim, do ponto de vista cultural como uma expressão talvez das mais relevantes de qualquer cultura, as culturas onde há realmente produtos e tradições que tenham relevo e que sejam únicas e que sejam autênticas e que ainda se mantenham. Portanto, a gastronomia tem esta vertente, mas tem também expressões económicas, tem expressões sociais muito importantes e tem ainda, e podemos falar também mais daqui a pouco,
questões diplomáticas. Hoje em dia fala-se, desde aliás 2002, fala-se da gastronomia diplomática. E, portanto, tudo isto leva-nos a pensar que a gastronomia não é só propriamente um assunto do prazer individual, quer dizer, não é só aquilo que nós comemos e bebemos e o prazer que retiramos disso, não. A gastronomia realmente é uma constelação de elementos que se articulam e que estão na base da riqueza da sociedade, riqueza social, económica, cultural, diplomática, que têm que ser mantidos e têm que ser preservados. E num mundo que corre atrás do tempo, que cada vez é mais escasso, em que as pessoas realmente perdem a qualidade de vida em favor de uma obrigação de trabalhar em urbes cada vez maiores, há realmente uma desatenção a estes produtos, a estas tradições. Esse Slow Food veio chamar a atenção para isso, não é? Especialmente também a parte da saúde, não é? Em que nós não nos podemos deixar levar por uma uniformização de produtos que acabam por ter malefícios a longo prazo, uma vez que são produtos meramente industriais que nos alimentam e que não cuidam quer da nossa saúde, quer do produtor agrícola. Aliás, o Carlo Petrini propunha este acordo social entre o consumidor e o produtor, ou seja, é importante que nós percebamos hoje em dia que gente rica que tem indústrias enormes acaba por produzir muita comida barata para gente pobre, com poucas posses, e a comida boa e limpa tem que ser, muitas vezes, consumida por pessoas que têm posses, que têm capacidade para comer essa comida de qualidade. Eu acho que o acordo social tem que ser feito assumindo que o consumidor tem que pagar um pouco mais por uma comida justa, limpa e sã, ou seja, que haja este acordo para nós aceitarmos, pagarmos um pouco mais e esse contrato social ser feito com a produção, no sentido de eles produzirem mais quantidade de comida realmente que seja justa e que tem, enfim, outros impactos até na própria paisagem e na manutenção do countryside, não é? Nós não podemos correr o risco de termos a nossa província, o nosso campo vazio de pessoas, porque já não há quem queira consumir esses produtos. Agora, tem que haver aqui este acordo social e o consumidor tem que ser educado a pagar, porventura, um pouco mais para ter isso, e o produtor também tem que ter este acordo do consumidor. Este acordo social foi algo que a Slow Food propôs, e há exemplos, aliás, já cá em Portugal, em que há acordos entre produtores e consumidores, em que o consumidor quer um produto biológico, mas se nesse ano especificamente as galinhas produziram menos ou não houve fruto, etc., o acordo que é feito com produtores que compram é um acordo onde automaticamente o preço é ajustado para cima, uma vez que se a natureza não produziu mais, não tem que ser o produtor a ser penalizado, mas o consumidor tem que perceber e aceitar um pouco esse acordo. Portanto, a Slow Food teve essa visão e chamou-nos a atenção para as perdas de produtos nesses pequenos produtores anónimos que quando uma família, quando uma aldeia desaparece, quando uma tradição não existe mais, isso não vem nas primeiras páginas dos jornais. Obviamente, quando é um monumento que está a cair, isso todos falam, fotografam, etc. Mas essas tradições imateriais perdiam-se, e a Slow Food chamou a atenção e fez um trabalho sério de classificação através dos presídia, em que foi classificar, incluindo cá em Portugal, produtos como, enfim, um enchido de carne de bovino em Trás-os-Montes, a broa de milho minhota, o feijão rajado ou a laranja de irmelo, são apenas alguns dos exemplos de produtos que cá em Portugal, em concreto, foram classificados e têm ajudado na preservação dessas tradições e na manutenção desses produtos, seja o produto na origem, seja o produto que chega ao consumidor. João Nuno, lá iremos daqui a bocadinho, mas eu antes disso punha esta questão do desperdício alimentar. E há 3 números que me impressionaram muito.
e que serviriam para nosso começo de conversa. Existem últimos estudos feitos, existem cerca de 828 milhões de pessoas no mundo que passam fome, por isso que têm subnutrição ou mesmo fome. Existem 1,3 mil bilhões de dólares gastos em desperdício alimentar, e o agravamento dos gases de efeito de estufa é de cerca de 10% à escala global, diretamente por causa do desperdício alimentar. Como é que nós resolvemos um anacronismo, e a pergunta agora é esta, que é, temos uma população mundial a crescer, dizem-nos que neste século atingiremos os 10 mil bilhões, como é que, por 10 mil bilhões, como é que esta população que cresce pode continuar a desperdiçar quando sabemos que são cada vez menos, é cada vez menos o solo que está ao serviço de uma boa agricultura, e são cada vez menos as empresas que estão como players desta indústria agroalimentar. Por isso, como é que estes anacronismos se resolvem? Uma população a aumentar, um solo arável uma utilização do solo a diminuir, e os níveis de desperdício alimentar que hoje existem. Os números são esmagadores, António, de facto. E as notícias não são boas. Não são boas porque as estatísticas, os últimos números da FAO, mostram que tem havido realmente uma estabilização do nível de desperdício alimentar. O desperdício alimentar é classificado, os especialistas classificam em duas fases do ciclo de produção. A fase da perda e a fase do desperdício. A perda é a fase que vai desde o cultivo, desde a agricultura, a colheita, o processamento e a fase inicial da distribuição. E depois a perda, portanto isso é perda. Depois o desperdício tem a ver com o retalho e o consumo em casa. Um e outro são números avassaladores, quer dizer, eles estima a FAO que haja 14% de toda a comida mundial que é perdida, na fase desde a colheita até à distribuição retalhista, e isto não inclui eventos como problemas climáticos gerados no momento ou outros efeitos qualquer que sejam causas fortuitas, sejam causas externas ao próprio processo. Portanto, isso não está incluído, portanto, são números líquidos desses outros efeitos devastadores adicionais, não é? Mas 14% na parte da produção e depois 17% na parte do retalho e do consumo. Os números são terríveis, mas quer dizer, identificam-se hoje em dia, através de vários autores, claramente 6 áreas que geram este desperdício. O primeiro tem a ver com fatores económicos. A globalização, a urbanização, a industrialização, isto gera perdas colossais. Se imaginarmos que o transporte e a preservação e a manutenção de produtos em boa qualidade, desde o campo, com o transporte muitas vezes entre continentes, até às grandes urbes onde se faz esse consumo, se imaginarmos todo esse ciclo, o problema é terrível. E, portanto, aqui isto leva-nos a pensar que o futuro das sociedades tem que ser pensado em cidades de menor dimensão que possam ter na sua envolvente um nível apreciável de autonomia alimentar. Aliás, hoje em dia, esta questão da pandemia veio reposicionar a questão da autonomia em vários patamares, também na autonomia alimentar. Não podemos estar dependentes de circuitos, apesar do supply chain management hoje em dia ser estudado e cada vez mais feito, mas não podemos estar dependentes de circuitos longos onde depois na prática a distribuição pode falhar. E, portanto, a questão aqui da urbanização é o primeiro ponto que tem que ser pensado e de forma a que cidades de média dimensão que atraiam pessoas
ou de pequena dimensão possam ter esse circuito local de produção alimentar. Um segundo problema aqui tem a ver com as ineficiências também na colheita e no circuito de distribuição. Eu penso que aqui as notícias serão mais favoráveis, há cada vez uma preocupação maior de que, enfim, e depois da pandemia, o supply chain management é um tema da economia cada vez mais estudado e cada vez mais perfeito, e portanto é uma matéria onde acredito que se possa trabalhar mais e trabalhar melhor para gerar menos ineficiências. Um outro problema que eu não sei como é que se resolve facilmente, mas para o qual a Slow Food também tinha uma resposta, são as especificações de marketing. Não é? Nós, hoje em dia, aceitamos com muita dificuldade que, para conseguirmos ter maçãs, tomates e outros produtos alimentares que respondam às especificações, por exemplo, da União Europeia, não é? Que haja perdas significativas de produto, de qualidade, e que não chega ao consumidor simplesmente porque não respeita dimensões, não respeita aspectos, não respeita cores que devem ser obrigatórias, e portanto aqui eu acho que estamos a caminhar no sentido oposto ao que deveria ser, ou seja, o consumidor deveria ser educado para apreciar a qualidade e para respeitar o produto, independentemente dele poder, do ponto de vista dos critérios de marketing e comerciais, não responder àquilo que são as definições específicas de uniformidade e de uma designada qualidade, não é? E podemos também aqui, na questão da qualidade, falar do Nutri-Score, que foi quase, enfim, um esquema de qualificação dos produtos que gerava aqui escândalos europeus. Podemos também já falar sobre isso, mas essa era uma das matérias também interessantes aqui. A questão da legislação, a legislação tem que ser adaptada, enfim, a legislação procura hoje em dia preservar a saúde alimentar. Mas nós sabemos que a legislação, por exemplo, hoje em dia está contra produtos locais como seja o vinho, não é? Enfim, eu acho que a legislação muitas vezes é cega. A legislação que procura defender a saúde, ou que procura defender o rigor com que os produtos são feitos, essa própria legislação não pode impedir que haja circuitos menores, de menor dimensão, em que o produtor consiga alocar ao consumidor, num circuito de menor dimensão, produtos que são de facto produtos bons. Podem não responder na essência à legislação, no sentido de, ok, há determinados queijos que podem não passar, ou produtos agrícolas podem não passar por um supervisor, mas na realidade esses produtos correspondem a uma tradição da cultura local, são consumidos localmente e, portanto, não há razão nenhuma para que esses produtos não possam ser utilizados e ser promovidos junto do mercado. E um sexto ponto aqui tem a ver com as ineficiências técnicas, não é? Nós sabemos bem que, especialmente em países africanos, da América do Sul, etc., a ineficiência técnica gera perdas e gera degradação de produtos que, pois, na realidade, não chegam até aos mercados. Portanto, eu acho que tem que haver aqui um esforço das economias desenvolvidas apoiarem países subdesenvolvidos, africanos e outros, no sentido de os dotarem de condições de produção e de escoamento de produtos locais. Recentemente ainda estive nas Caraíbas e vi as dificuldades enormes, imensas, num país que tem condições excepcionais para a produção agrícola, as dificuldades imensas de comercializar ainda que localmente produtos de grande valia, e portanto os circuitos locais estavam simplesmente destroçados exatamente por estas ineficiências técnicas, falta de condições. Eu falaria apenas de uma última, que é aquela que é mais importante. Considera-se hoje em dia que entre perdas técnicas e desperdício, o desperdício, nomeadamente no retalho e no consumo, corresponde a 61% do total. 61%, isto é avassalador. Ainda me dizia recentemente uma pessoa amiga
que grandes cadeias de produtos de consumo retalhista, que vendiam alimentos, imagino sanduíches e outros, chegavam ao final do dia e se determinados produtos passavam o prazo, eles simplesmente tinham que os deitar fora e não os podiam sequer entregar a entidades de caridade, simplesmente porque se esse consumo fosse oferecido a essas entidades e se houvesse amanhã um problema sanitário, eles eram responsabilizados e, portanto, a única alternativa que eles tinham era simplesmente deitar fora e diariamente eram toneladas de uma só cadeia, eram toneladas de sanduíches e de bolos e outros produtos alimentares que eram desperdiçados. Eu acho que aqui deveria haver, do ponto de vista do legislador, uma atenção a isso e, no limite da data de validade, deveria haver aqui um corte e um retirar do mercado para que, nos 2 ou 3 últimos dias, esses produtos pudessem ser entregues a instituições, como bancos alimentares, ou outras instituições que fazem a distribuição imediata, de forma a que fosse quase proibido esse desperdício de quantidades brutais. Nós próprios, em nossa casa, também temos uma atitude um pouco discricionária em relação à forma como consumimos, mas, quer dizer, mas eu acho que é muito mais no consumo industrial que os produtos são não utilizados corretamente e quando chega à data de validade eles simplesmente são eliminados, exatamente porque não houve o cuidado de 2 ou 3 agentes verificar que eles poderão já não ser consumidos e então ser tratados de uma forma alternativa. Muito bem, João Nuno, eu acho essa última parte uma parte muito, muito relevante, tanto mais que os números da fome existem, porque se nós estivéssemos a falar apenas de abundância, se estivéssemos a falar apenas de não racionalizarmos aquilo que comemos, mas o resto não fazia mal nem à natureza, nem fazia falta a ninguém, então se calhar tínhamos aqui um problema meramente poético, mas a verdade é que existem estes números de quase 1 bilhão de pessoas com fome no mundo e estes 10% dos gases de efeito de estufa a nível mundial que são agravados por causa do desperdício alimentar. Já agora, a Gavi tem um programa que se chama Não Me Lixes e tem um conjunto que pretende ser provocador para poder mudar comportamentos, não é? E que tem um conjunto de ações que nos parecem muito interessantes, como são interessantes as ações que as redes como a ReFood ou como o Banco Alimentar, que o João Nuno falou, têm feito, mas a verdade é que aqui precisávamos de uma atitude mais determinada do legislador. Eu lembro-me de um programa norte-americano em que um casal com um filho de colo ia aos caixotes do lixo dos supermercados, precisamente pela questão que o João Nuno referiu. Havia uma legislação muito penalizante para a utilização de produtos que tivessem ultrapassado o prazo de validade. Eles iam a esses caixotes do lixo, faziam excelentes produtos, receitas, etc., com o que tinham recolhido do lixo, e tinham tanta confiança naquilo que faziam. Algumas técnicas eram verdadeiramente artesanais. O ovo, se não boiasse, era porque estava bom. E davam gemadas ao seu próprio filho para provarem a confiança total que tinham naquele alimento, como um alimento limpo, que de facto era. E os números também nos Estados Unidos eram números muito, muito impressionantes. Nós falamos também de soberania alimentar e há um dado que também me impressiona sempre muito, que é que aquilo que desperdiçamos é aquilo que não nos leva a ser soberanos do ponto de vista alimentar. Quer dizer, nós desperdiçamos tanto como importamos. E por isso a nossa soberania alimentar não existe por causa, teoricamente, porque depois não é assim na especialidade, mas em volume ela não existe por causa do desperdício alimentar. O que nos leva, de facto, a perceber que isto é uma luta geracional, comportamental, e nos transporta para esta questão do alimento. E eu agora gostava que nós olhássemos para cada uma destas características porque elas são muito eloquentes.
o que é o alimento justo e o que é que ele significa, o que é o alimento limpo e o que é que ele significa, e o que é o alimento bom e o que é que ele significa. E era este desafio que eu sei que o João Nuno conhece bem, esta trilogia, mas é uma trilogia, como eu dizia, muito eloquente, de que eu gostava que gastássemos estes nossos últimos minutos. Eu começaria aqui pelo alimento justo, não é? E o alimento justo tem na sua base uma ética e um contrato social que está longe de estar implementado. Eu acho que eu há pouco abordei na filosofia que a Slow Food tem, mas este alimento justo é um alimento que tem que valorizar a ética da produção e tem que permitir que entre o produtor e o consumidor haja uma maior sintonia uma maior sintonia, quer do ponto de vista do produto em si, quer do ponto de vista do preço a que ele é aplicado. Ou seja, acho que o consumidor aqui tem que valorizar e tem que remunerar esse esforço especial de ter esses produtos feitos de uma forma ética, utilizando produtos locais, utilizando matérias-primas que são locais. Isso valoriza o nosso campo, isso valoriza o nosso, especialmente em Portugal, o nosso interior, e isso é uma dimensão fundamental até para o próprio desenvolvimento do país. Não é? Esta ligação ao campo do produto e às tradições que vêm do campo e, enfim, na própria transformação, isto é uma dimensão fundamental que tem que, de alguma forma, ser incorporada aqui no produto, sob pena de nós termos, se não incorporarmos isso no valor do produto, nós termos uma desertificação uma desertificação do interior do país, que gera, enfim, incêndios e que depois nos vai gerar custos de outra forma, e mais tarde vai haver impostos que nós de alguma forma vamos ter que pagar para suportar os incêndios e suportar esse interior. E, portanto, eu acho que esta ética da produção alimentar é fundamental, esta ligação ao tecido é fundamental, e eu diria que é única. Quer dizer, quando nós falamos de outro tipo de produtos industriais, produtos da metalomecânica, da têxtil, etc., eu diria que em nenhum deles há esta ligação ao tecido social, ao próprio terreno e à província. Portanto, essa é a dimensão do alimento justo enfim, que deveria ser inclusivamente promovida na própria cadeia alimentar. E eu recordo aqui que houve agora uma tentativa, através do Nutri-Score, de classificar os produtos, com letras do A enfim, até ao E, sendo o A o verde e o E o vermelho, que indicavam uma qualidade dietética do produto, mas esse Nutri-Score foi uma proposta França, acompanhada por alguns outros países europeus, muitos países com uma indústria alimentar forte, tem sido rejeitado por vários países, outros, não só Itália, mas outros países, tem sido rejeitada. Enfim, nós aqui em Portugal tínhamos alguns exemplos de azeites que eram classificados na letra C ou D, ou seja, produtos de baixa qualidade dietética, e na mesma classificação havia pizzas congeladas ou havia batatas fritas industriais e outros produtos altamente processados, não é? E, portanto, esse Nutri-Score realmente estava nos antípodas daquilo que devia ser esse produto justo. O produto limpo, eu acho que é a dimensão que nos
que nos faz pensar também naquilo que nós comemos, na qualidade daquilo que nós comemos, não é? E o setor alimentar é um setor que tem sido alvo de experiências. Eu recordo-me dos organismos geneticamente modificados que foram introduzidos aqui há uns anos. Hoje em dia, em muitos países eles foram rejeitados. Há hoje em dia um novo desenvolvimento de plantas e de animais, onde a genética tem também intervenção, mas numa perspectiva totalmente diferente. E, portanto, eu acho que aqui a produção limpa é a produção que dá origem ao alimento saudável. E a dimensão da saúde através da alimentação é uma dimensão fundamental. Nós, especialmente nós portugueses, somos levados nas novas gerações a distrair-nos e a não educar os mais novos a comer os alimentos. São os alimentos limpos e somos levados para os alimentos altamente processados que geram problemas para a nossa saúde. E esta dimensão de educar as pessoas para os alimentos sãos e limpos é decisivo e acredito que não é fácil, não é? A Gavi e outras entidades da sociedade civil têm um papel aqui fundamental. Eu acho que a saúde também deveria ter aqui uma intervenção, em vez de estar preocupada com vinhos ou outros produtos, acho que devia ter aqui, nos produtos alimentares também, uma intervenção especial. Eu acho que está a ter, mas ainda de uma forma muito, muito pouco visível, não é? Mas deveria ter aqui uma intervenção maior, de forma a que nós estivéssemos tranquilos, que quando comprássemos e consumíssemos produtos, soubéssemos exatamente a origem, a forma como ele nos chegou, a forma de processamento e aquilo que nós estamos a comer, até que ponto é que é um produto limpo e saudável para as nossas necessidades. Muito bem, João Nuno. E eu agora, se calhar, gostava de referir apenas uma segunda dimensão que eu acho que existe no alimento limpo. Mas depois tínhamos que finalizar e eu gostava que o João Nuno nos deixasse aqui algumas orientações para as nossas comunidades de jovens que estão agora a iniciar-se. E essa segunda dimensão tem um bocadinho a ver com a natureza e com a forma como nós agredimos mais ou menos a natureza e com o rastro, diria assim, de sujidade que nós vamos deixando quando fazemos também esse caminho. E por isso, ao falarmos de um alimento limpo, falamos ao mesmo tempo de um alimento são, mas falamos ao mesmo tempo de um alimento que não sujou, que na sua, até aparecer, não sujou. Depois temos, claro, a questão do alimento bom, e este alimento bom é um alimento, às vezes, que faz parte da nossa... Eu ouvia o João Nuno a falar da sua adolescência nos Arcos, e lembrava-me da minha em Braga, por isso não muito longe dali, e onde tive o privilégio de ter uma ruralidade que me acrescentou, que me fez outro homem, outra pessoa. E lembro-me do sabor da fruta daquela altura, do sabor da água daquela altura. Eram de facto outros tempos. Hoje existem, por exemplo, iniciativas que mostram como é que isso era. A iniciativa da Fruta Feia é uma excelente iniciativa do que é alimento bom, mas que não passa na tal legislação standardizada que existe a nível mundial. E por isso estas são algumas das considerações que também poderíamos fazer, para além das suas, que foram muito relevantes e pertinentes. E eu agora gastava os últimos 2 minutos a dizer o seguinte, a pedir ao João Nuno que nos diga se nestes novos paradigmas que vão ter que ser encontrados, aquilo a que podemos chamar os alimentos do futuro, o que é que pode ser a alimentação do futuro. Nós não falamos, por exemplo, de coisas como, e tivemos aqui um dos nossos últimos convidados, foi o Vasco Esteves, da Tecma Foods, que é uma empresa jovem que faz proteína do inseto, e ele, enfim, foi muito positivo na forma como é possível que
que estes paradigmas venham a mudar, principalmente no que se pode chamar a produção animal, mas que oportunidades é que estão nas costas desta evolução, desta quase necessidade que nós temos de mudar muitos dos nossos comportamentos para que tudo se equilibre e continuemos a viver num planeta que está equilibrado. António, eu não tenho dúvida nenhuma que o único caminho que nós temos é um caminho que deverá preservar com prioridade aquilo que são os produtos e as tradições. Não só do ponto de vista de saúde, como do ponto de vista da nossa identidade. Cada vez mais um mundo que é um mundo global deverá aprofundar as identidades locais e até do ponto de vista económico, não é? Há bocadinho eu falava da diplomacia gastronómica, que começou em 2002 na Tailândia, depois expandiu-se para a Coreia do Sul. Hoje em dia a diplomacia económica começa a ser, especialmente em países de pequena ou média dimensão, como é Portugal, e países com uma riqueza inigualável nessas tradições, começa a ser uma matéria importante. Refiro o Peru, por exemplo, ou a Dinamarca, que lançaram programas importantes de diplomacia económica e que, no fundo, são geradores de oportunidades de negócio para uma nova vaga de empreendedores. Não falo só de chefes de cozinha, não falo só de restaurantes portugueses que poderão estar no mundo inteiro a comunicar Portugal, gerando negócio para quem produz aqui, para quem transporta, para quem lá no local transforma, mas estamos aqui a falar de uma extensão da experiência de visitar Portugal. Portugal hoje em dia começa a estar, enfim, já é um destino com uma notoriedade extraordinária em países como, enfim, países europeus, Estados Unidos, Canadá, Brasil e outros. Esta ligação da nossa gastronomia a esses países de origem é uma oportunidade enorme de negócio. Eu sei que a Gavi tem trabalhado nesse sentido, tem feito ações de promoção da nossa gastronomia no exterior, tem desenvolvido isso. Eu acho que esse é o caminho. É o caminho não só do ponto de vista social, para mantermos em Portugal, mas também para mantermos fora de Portugal uma rede de interesses que tenham também ligação a este soft power, que é a diplomacia económica defende os interesses de Portugal também de uma forma imaterial, não é? Mas tudo isto gera interesses económicos que devem ser promovidos e promove a tal alimentação de qualidade que eu acho que é o futuro. É por aí, não vejo outro caminho. Enfim, acho que aqui a transformação alimentar é decisiva na otimização, na produtividade, mas quer dizer, os produtos tradicionais como base da evolução culinária, de novos produtos, etc., é decisiva para o futuro do nosso país e eu acho que o caminho tem que ser por aí. João Nuno, muito obrigado. Chegou ao fim do nosso tempo, ficaram aqui muitas dicas para os nossos jovens, esta ideia de um alimento que no futuro todo o consumidor considerará melhor os níveis de qualidade, os níveis de autenticidade, os níveis de benefício para a saúde que um alimento possa fazer, constituem outras tantas oportunidades para novos negócios nas áreas do agroalimentar e na área do desenvolvimento de uma agricultura mais amiga do consumidor e também mais amiga do produtor. Por isso, circuitos curtos, o tal pacto social tão interessante de que o João Nuno falava. Eu agradeço-lhe muito ter estado em mais esta viagem da Agavi. O João Nuno foi fundador e tem-se mantido connosco durante estes anos, e nós agradecemos muito por isso.
mas agradecemos em especial hoje pelo excelente contributo que nos deu nesta rubrica de iniciativa empresarial, que estamos a fechar, porque estamos já no fim deste conjunto extenso de conversas, de webinars, de orientações que nós queremos que possam aproveitar aos nossos jovens. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Obrigado, António. Obrigado muito especial ao João Nuno. Obrigado.